Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, falando um pouco mais sobre a guerra entre o Irã e Estados Unidos, que está prestes a acontecer, e como que isso tudo está relacionado ao apocalipse, ao fim dos tempos. Temos visto o apocalipse acontecer diante dos nossos olhos. E eu acredito que nós somos essa geração que está presenciando o cumprimento das profecias do Apocalipse. Bom, é direito da pessoa acreditar ou não do que está escrito nas Escrituras, lá na palavra do Senhor. Mas que está se cumprindo isso, nós não podemos negar. A pessoa crendo ou não, acreditando ou não, o Apocalipse já começou a acontecer diante dos nossos olhos. Bom, gente, todo mundo sabe que o Irã está sendo uma grande pedra de tropeço no governo do Trump. O primeiro governo do Trump ele veio como um cordeirinho, e agora no segundo governo ele veio como um leão. Mal começou 2026, ele já colocou o pé na porta ali, mostrando para o que veio. E eu percebo que ele tem uma pressa em cumprir toda a sua agenda no seu mandato. Bom, gente, por que, que o Irã está sendo essa pedra de tropeço? Vamos lá. Eu separei bastante coisa para falar para vocês. Eu gosto muito de falar sobre isso, então né, a gente acaba ficando aqui um pouco animado para trazer esses detalhes para vocês. Bom, por que, que o Irã está sendo essa pedra no sapato do Trump? Bom, todo mundo sabe que o Trump saiu de cerca de 60 organizações internacionais diretamente ligada à ONU e indiretamente ligada à ONU. Com isso, ele também parou de financiar, patrocinar essas ONGs, tá? Ligadas diretamente e indiretamente à ONU. Ele saiu com o objetivo, né, de abrir o Conselho Mundial da Paz, a qual ele é presidente vitalício, ou seja, independente dele ser reeleito ou não como presidente dos Estados Unidos, ele vai continuar sendo presidente do Conselho da Paz, a qual ele fundou. Bom, ele convidou cerca de 55 nações para poder fazer parte desse conselho. Até o momento que eu tinha lido, em janeiro, 22 somente tinha aceitado o convite. Bom, cada país membro teria que ofertar cerca de 1 bilhão aí para que possa ter um fundo monetário para revitalização de Gaza, tá? A meta aí desse fundo bilionário é de cerca de 50 bilhões de dólares para revitalizar Gaza. Já tem as plantas, como que vai ser essa revitalização, enfim, construção de aeroportos, portos, enfim, hospitais, escolas, arranha-céus, né, habitações, moradias, enfim. E seriam esse complexo aí de revitalização seria cerca de 5 cidades, né? 5 cidades que compõem Gaza, que seria revitalizada, que vai ser revitalizada. Mas o que acontece, gente? O Irã, ele financia o Hamas, que é o grupo terrorista que está lá dentro de Gaza. Então, Irã, ele ataca diretamente e indiretamente patrocinando o Hamas e o Hezbollah, que é do Líbano, e o Hamas, que é Gaza. Né? Gaza, todo mundo sabe que fica dentro de Israel. Então, Israel sempre ele sobrevive, né? Ele tenta sobreviver ali e sempre se defende dos ataques do Irã e de Gaza e do Hamas. Bom, gente, então assim, para o Trump seguir com seu plano de revitalização de Gaza, é necessário que o Hamas caia. E como que o Hamas vai cair se o Irã continua patrocinando armas? Se o Irã continua alimentando esse grupo terrorista? O Hamas precisa cair. Esse governo do Ayatollah Ali Khamenei, lá do Irã, precisa cair. Porque se ele não cair, o Irã vai continuar sendo resistência contra os planos do Trump. Para Gaza ser construído na paz, o Irã precisa cair, gente. E sem contar também que é uma ameaça enorme contra Israel. O objetivo do governo do Irã é aniquilar a nação de Israel por inteiro, para não sobrar um israelense para contar a história, gente. É um ódio mortal que o Irã tem contra os israelenses, assim, uma coisa assim que realmente é do maligno, não tem outra explicação. Bom, o Trump ele oficializou esse Conselho da Paz
no dia 22 de janeiro, se não me engano. E agora, em fevereiro, no dia 19 de fevereiro, ele realizou a primeira reunião com os países membros do Conselho Mundial da Paz. Cerca de 47 países participaram dessa reunião. Enfim, o G1 noticiou, né, sempre meio contraditório, ali com a vertente de esquerda, falou que muitos países faltaram, mas não foi isso que eu vi aqui, né? Cerca de 47 países participaram, o que foi mais da metade, tá? Irã, todo mundo sabe que financia esses grupos. E, gente, cerca de 85% dos prédios em Gaza foram destruídos, estão sob escombros. Estima-se que cerca de 6 milhões de toneladas de escombros estão ali em Gaza. Bom, a meta do fundo, como eu falei, do Trump, lá do Conselho Mundial da Paz, é cerca de 50 bilhões para poder revitalizar Gaza, e até o momento tem 17 bilhões, o que equivale a 85 bilhões de reais. Atualmente tem 17 bilhões de dólares, que equivale a 88 bilhões de reais, mas a meta para esse fundo é de 50 bilhões de dólares. Bom, gente, por que essa guerra está para acontecer? Tá? Esse acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, gente, percorre já mais de 20 anos. Tá? E Barack Obama, na época, tentou ali chegar no acordo. E qual é o acordo dos Estados Unidos com o Irã? Olha, eu não quero que você enriqueça Irã. Perdão, eu não quero que você enriqueça urânio para a produção de bomba atômica, porque o Irã quer enriquecer urânio para produzir bomba atômica e atacar Israel, aniquilar Israel. Só que os Estados Unidos falam, olha só, vamos chegar no acordo. Esse acordo, eu quero que vocês não produzam urânio de jeito nenhum. E mísseis balísticos, gente, por quê? Esse acordo de mísseis balísticos tem a ver com distância percorrida por mísseis, tá? E essa distância percorrida tem que limitar chegar até Israel, não pode chegar até Israel. Então, eu não sei dizer agora para vocês a quilometragem certa, mas só sei que nessa sanção de mísseis balísticos tem uma limitação de quilometragem, que não pode chegar até Israel. E nessa reunião que o Trump fez com ali com o pessoal do Irã, gente, não chegou a lugar nenhum, porque o Irã já falou, olha, não venha para mim com sanções fora da realidade, não venha para mim com propostas inimagináveis, né? Ou seja, o Irã quer algo dentro da realidade deles, e não chega a lugar nenhum, por quê? Irã não quer parar de enriquecer urânio, tá? E também Irã não quer que delimitem a quilometragem dos seus mísseis. Então, não chegou a acordo nenhum. Eu acho difícil chegar num acordo. Né? Desde a época do Barack Obama, eles tinham comemorado que tinha chegado num acordo e tal, só que o Irã mente, gente. O Irã é traiçoeiro. Eles falam que vão parar de produzir, eles falam que vão diminuir a produção, mas, na verdade, continuam enriquecendo as escondidas. Então, não tem como confiar. Eles são traiçoeiros. Por isso que Israel não confia numa só palavra que o Irã fala. Tanto é que Israel conseguiu, né, ir bem lá. Ele conseguiu, né, afetar os cientistas que estavam produzindo as bombas nucleares e conseguiram, né, por fim ali nesses cientistas iranianos que estavam enriquecendo urânio de forma ilegal. Gente, o Irã disse que não ia parar de enriquecer urânio, porém, que os seus fins de produção seria para energia elétrica e área da medicina. Um exemplo, quem faz tratamento contra o câncer geralmente faz quimio e radioterapia, e a radioterapia vem do enriquecimento de urânio, tá? Então, eles dizem que iam mudar a sua produção ali voltada para medicina e para energia, mas não tem como confiar. Bom, gente, há várias manifestações ao redor do mundo, tá? Pedindo a queda do Ali Khamenei, tá?
Cerca de 250 mil pessoas protestaram em Munique, na Alemanha. Em Toronto, no Canadá, cerca de mais de 300 mil pessoas também protestaram, tá, sobre a queda do Ali Khamenei. Gente, deixa eu ver aqui qual é o ano. Desde 2003, segundo o Time of Israel, desde 2003, há o maior efetivo militar no mar do Oriente Médio. Desde 2003. Então, entrando em guerra, tá? Quais as consequências para o Brasil e para o mundo? Gente, as consequências para o Brasil e para o mundo tendo essa guerra vai ser o quê? O petróleo. Então, todos os produtos provenientes do petróleo vai afetar. Vai afetar o preço, tá? A gasolina, todo mundo sabe, né? É o mais óbvio que vem do petróleo. Mas e os produtos provenientes do petróleo? São muitos, gente. O diesel, o gás de cozinha, tá? Plásticos, né? Os potes, os plásticos que são tão usados pelas donas de casa, tecidos sintéticos como poliéster e nylon, o asfalto, os lubrificantes, os óleos para os carros, para os motores, até mesmo cosméticos, detergentes, tá? E componente de tinta. Gente, se você for ver, pesquisar na internet, muitos outros componentes derivados do petróleo, tá? E no canal do Estreito de Hormuz, que está ali no mar de Omã, aquela rota ali, gente, transita cerca de 20% do petróleo mundial. E recentemente, o Irã fechou esse canal para fazer exercícios militares com China, gente. Irã tá muito confiante, gente. O Irã não tem nem como comparar a potência bélica dos Estados Unidos com o Irã, né? Que os Estados Unidos a maior potência do mundo, né? E não tem nem como comparar com o Irã, mas o Irã tá muito confiante. Por quê, gente? É aliado da China, é aliado da Rússia, né? Então, a soberba do homem é uma coisa incrível, né? A soberba do homem impede dele enxergar que ele vai perder, mas não quer ceder, não quer dar o braço a torcer. A soberba do homem realmente é algo que precede a queda, como está na Bíblia, né? A Bíblia é muito precisa quando fala, né, que a soberba do homem precede a sua queda, a ruína. E é o que vai acontecer, né? Os Estados Unidos já mandou 2 portas-aviões para lá. Gente, sustentar uma frota dessa, com manutenção de equipamentos e alimentar seus militares, gente, é cerca de milhões por dia. Eu vou falar uma média baixa, porque é maior que isso, mas é bem mais do que 5 milhões de dólares por dia, tá? Para manter todo esse aparato, essa estrutura no Mar do Oriente Médio. Então, o Trump ele não ia gastar esse rio de dinheiro, né, mandar toda essa estrutura para lá somente para intimidar ou brincar, né? Bom, gente, o barril de petróleo, com essa guerra, tá? O barril de petróleo, que atualmente está cerca de $70, pode chegar a $150. Aí, né, enfim, aumenta tudo, inflação aumenta tudo. E a gente acaba sentindo no nosso bolso. Bom, gente, é isso, né? As informações que eu queria passar para vocês. Bom, esse governo precisa cair, tá, gente? Porque só assim Israel vai conseguir respirar aliviado. Só assim Israel vai deixar de viver 24 horas ameaçado. Hoje Israel tem cerca de 1,5 milhão de bunkers. Gente, eu achei que fosse um absurdo esse número, mas não é. Tá. Pelo que eu vi, acho que a população de Israel, se eu não me engano, deixa eu ver quanto população de Israel aqui. Hoje, atualmente, né? População de Israel. Hoje. Bom, há cerca de 10 milhões de habitantes. E tem 1,5 milhão de bunkers, gente. Então, Israel, eles vivem sob ameaça constante, né? Irã, ali é uma pedra de tropeço. Esse regime precisa cair porque ele oprime as mulheres de forma absurda, né? Hoje a mulher lá
vale a metade do que os homens. Então, a democracia precisa voltar, gente. Você vê quantas pessoas já morreram, milhares de pessoas já morreram. Só porque a população foi às ruas protestar, eles cortaram a internet, cortaram água. É uma coisa horrível, usando armas psicológicas contra a população. E o Reza Pahlavi está não só incentivando a população iraniana, como a população mundial a protestar, a incentivar mesmo que continue os protestos para o regime cair e ele assumir. Gente, ele assumindo, ele vai permitir que a democracia volte para o Irã. Que esse regime pare de oprimir as pessoas. Que as pessoas sejam livres para escolher o que quiserem, a profissão que quiserem, o caminho que quiserem, enfim. E, com isso, as relações diplomáticas de Israel com os Estados Unidos vai se estabelecer, gente. Uma coisa que atualmente é impossível, pode se tornar possível com a administração do Reza Pahlavi. Então, gente, é isso. Vamos orar, vamos ficar atentos, tá? Israel tendo boas relações diplomáticas com o Irã vai facilitar a construção do terceiro templo, tá? As barreiras, vamos dizer que metade das barreiras vão cair, que impede da construção do terceiro templo. Então, o Senhor Jesus está muito perto de voltar, gente. Agora, vou até depois fazer um outro vídeo sobre isso. O Trump autorizou que a NASA divulgasse documentos até então sigilosos sobre os OVNIs. Eu fiz um vídeo aqui também no canal falando sobre isso, sobre os OVNIs, depois se vocês quiserem dar uma olhada. E agora o Trump voltou, autorizou essa liberação de documentos que até então eram sigilosos sobre objetos voadores. Isso também tem tudo a ver com arrebatamento. Então, gente, vamos ficar ligado, tá? Eu vou trazer, conforme o decorrer das situações, eu vou trazendo, atualizando aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém.